agradecer principalmente a Deus por essa oportunidade. Que o Mestre Jesus se faça presente nessa casa, nessa noite. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam intuídos e inspirados por esses amigos que aqui estão e que nos auxiliam no trabalho dessa casa. Agradecemos por essa oportunidade e que aqui sempre estejamos para aprender. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês o Washington, que vai começar a falar das características da lei natural. Boa noite a todos. Sintam-se bem-vindos a esta casa. Estamos calorosos, com nossos corações calorosos, apesar de estarmos no inverno, estamos ativos, pensando e agindo cada vez mais. O tema de hoje, como foi falado, é características da lei natural. E esse tema me veio à mente já algumas semanas atrás, quando eu li uma matéria. E essa matéria me despertou uma reflexão que me levou a essas características naturais. A característica natural da lei de Deus, ou as leis divinas. E eu queria convidar agora, eu desejo convidar todos agora para a gente fazer um passeio. Para cada um de nós agora entrarmos num trem, que pode chegar a uma velocidade de 270 km por hora, e vamos caminhar, vamos trafegar nesse trem. Sendo que... Tá ligado. É que meu tom de voz é baixo, então eu peço para aumentar, porque se eu falar muito alto, aí eu perco o tino, o raciocínio da concentração, que minha voz é nesse tom. Então, continuando, convido a todos que estão presentes, a todos que nos ouvem e que nos virão posteriormente, nessa palestra, a entrarmos nesse trem que pode chegar a uma velocidade de 270 km por hora. E ao passar por um túnel, ao sair do túnel, causa uma grande explosão, um som que pode ser ouvido a 400 km de distância, a 400 metros de distância. E isso é um problema. E é um problema que cada um de nós que estamos nesse trem percebemos. Percebemos isso é um problema para aquela zona habitada, para aquela área onde tem residências, tem a fauna silvestre que espanta, que causa vibração cada vez que passa por um túnel. E sai, causa essa vibração, causa esse desconforto à região, aos habitantes que estão próximos desse local. E isso é um problema. E isso é um problema que aí um senhor chamado Eiji Nakatsu, um ávido observador de pássaros, começou a pensar para chegar a uma resolução desse problema. Pois esse é um trem de grande velocidade. E esse trem de grande velocidade, ao entrar no túnel, ele faz a compressão ali de ar ali dentro e ao sair, se expande e causa esse efeito, essa explosão, que é sentida a 400 metros de distância e interferindo na vida das pessoas e dos animais e da fauna silvestre ao seu entorno. E como ávido observador dos pássaros, da natureza, ele começa a refletir, a pensar numa solução. E, por sorte, essa empresa que é proprietária desses trens tem esse engenheiro para analisar, para dar a sua observação. E ele começa a produzir protótipos, e chega ao pássaro, martim pescador. E, através do martim pescador, um pássaro ávido, esperto, ágil, que consegue mergulhar rapidamente e capturar o peixe, sem deixar respingar, sem respingar a água. Ele consegue sair do ar, que tem pouca resistência, e na água que tem a densidade 800 vezes maior que o ar, sem respingar. Entra, pega o peixe e sai. Em questões de 2 segundos. E podemos chegar a uma velocidade de 25 km por hora. E ele observa isso, o design, o bico daquele pássaro, e começa a projetar protótipo, para ficar a dianteira daquele trem e ser aquele protótipo. E consegue desenvolver, através do bico desse pássaro, e fazer com que essa explosão não chegue mais do que 70 decibéis. Esse som. Olha que fantástico. Através da sua observação com a natureza, ele consegue resolver um problema que ele estava. Mas ele não ficou por aí, não. Ele ainda ajudou a diminuir a resistência do ar, aumentando a velocidade do trem, passando chegar até 330 km por hora e ainda economizar energia. Com a observação que ele fez, fazendo toda uma modelagem na parte de contato com a energia elétrica, com a irregularidade da asa da coruja
e também o contato com a questão do pinguim, a forma do peito do pinguim. Ele, analisando esses seres, esses animais, ele conseguiu fazer peças e produtos para poder fazer com que esse trem pudesse fluir economicamente, aumentar a sua velocidade e não causar esse impacto, observando a natureza. E depois ele saiu por vários lugares, falando aos engenheiros, aos jovens engenheiros, falando à sociedade sobre a importância de observarmos e aprender com a natureza. E a partir dessa análise dele, eu refleti, isso é um tema que nos leva às características das leis natural, da lei divina. O quanto é necessário que a gente observar, entender e compreender essa lei natural tão importante. Não será importante para o design, para viabilizar, para criar algo sustentável, materialmente falando, mas para nós, espíritos, para nós, seres humanos, seres dotados de inteligência, de intelecto, de capacidade de entender as coisas na sua profundidade, seja das coisas concretas, como uma mesa, uma cadeira, ou um pensamento, algo abstrato. Como conceber, como filosofar sobre a vida, sobre a existência. Quem somos, por que estamos aqui, o que fazemos, que caminho tomarmos, refletir sobre nossa caminhada. E importante nisso, nós irmos nas características natural da lei de Deus, que faz parte de toda a harmonia, desde os seres brutos, do ser físico, da matéria, né, que é vista e revista pela ciência, desenvolvendo, aprimorando seu entendimento sobre isso, também das leis morais. E nesse entendimento, nessa compreensão, vamos agora analisar, refletir essas características. No capítulo, quem quiser ver isso, está no capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, da questão 614 à questão 618. Aqueles que puderem, quiserem, durante a semana, refletir sobre cada uma dessas questões é imprescindível, porque nos faz entender e compreender um pouquinho mais a harmonia que está no universo. Entender e compreender um pouquinho mais esse Deus, esse Criador, essa justiça divina que está aí a nos favorecer, a nos ofertar, a nos dar oportunidade de desenvolvermos e de progredirmos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. E começa na 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade. Indica-lhe o que fazer e o que não fazer. E quando se afasta dela, se torna infeliz. Só nisso aí já dá uma reflexão para a gente pensar e entender a verdadeira felicidade, única, né? Única, indica do caminho o que fazer e o que não fazer. E aqui nós vemos a palavra indica. Estamos dizendo aqui que impõe, indica o que fazemos e não fazemos. Porque cabe a cada um de nós o nosso amadurecimento, a nossa capacidade de compreender e através do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, ir testando, ir aprimorando, ir se equivocando, mas entendendo e reformulando o nosso entendimento, o nosso conceito, para aprimorar a nossa caminhada, a nossa compreensão daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos. Então, indica-lhe o que fazer e não fazer. E quando nós afastamos das leis de Deus, quando nos afastamos daquilo que faz parte da harmonia, nós já sentimos. Ou sentimos fisicamente, ou sentimos emocionalmente, psicologicamente, sentimos espiritualmente uma diferença. Algo que não está legal, algo que não está fluindo de maneira harmônica. E nós sabemos como isso funciona, como isso se dá. Mas entender essa dinâmica na particularidade da nossa existência, mas entender no conjunto das nossas existências, da nossa vida em relação em coletivo, isso amplia o nosso entendimento e nos favorece a ter uma capacidade de ação e interação mais assertiva, mais proporcional com o nosso conhecimento e com as nossas ações no dia a dia, seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. A nossa ação, o nosso entendimento será outro nessa compreensão. Então, observamos que a lei de Deus ela é muito harmônica, mas tem outro ponto. Umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que é a física, que está no domínio da ciência. E nós observamos isso. Se nós observarmos há 500 anos atrás, a ciência tinha uma visão diferente da que tem hoje. Não só da matéria que nós temos aqui visível, mas da relação dos astros, dos planetas. De quem era o centro do universo? Era a gente? Nós, o planeta Terra e toda a nossa humanidade? Mas não foi deslocar depois que da nossa galáxia era o Sol que era o centro? Então já houve uma modificação e a ciência vai se aprimorando.
porque são os fatos. E através das suas descobertas, através do quê? Da inteligência que vai avançando, desenvolvendo, criando mecanismos, equipamentos para ver mais, ver além, e capacidade de provar e comprovar certos requisitos necessários para avançar através dos fatos concretos e reais. E assim você vai vendo que algumas das questões, alguns dos valores que aqui tem na ciência, elas repercutem em outros orbes, repercutem também no universo que está em expansão. E isso nos auxilia a entender o quão grande é esse universo, o quão pequeno é este planeta, mas o quão é importante cada uma das individualidades aqui neste planeta, representados agora, no ato, nós que estamos encarnados, e também os desencarnados, nessa oportunidade, nesse planeta aqui, que distante do Sol é o terceiro, mas que tem a sua massa importantíssima para o desenvolvimento de cada um de nós, como ferramenta e instrumento. Assim como nós temos nosso corpo físico como uma ferramenta e instrumento para nós desenvolvermos as nossas potencialidades, as nossas capacidades, relacionarmos conosco, com o próximo, também vemos esse planeta tendo seu importante papel para nos auxiliar, para nos ajudar a desenvolver, a trabalhar na matéria, que antes era bruta, e através das transformações, nós vamos criando cadeira, mesas, copos transparentes, tudo isso que nós vemos, livros, a escrita, a matemática, tudo isso. Mas mais do que isso, vamos criando tecnologia, algo capaz de sair desse planeta e ir para outro orbe, para outro astro, e de lá olharmos para aqui e ver. Cheguei até aqui, ou estando na Lua, ou estando em Marte, ou estando navegando no espaço, nós estamos observando e mandando sondas, satélites, para vasculhar esse imenso universo, esse imenso oceano de estrelas, de sóis, de astros, a desvendar, a descobrir. Mas temos que focar também aqui. Quando tem as leis físicas, para ver e analisar as coisas da matéria. Mas as leis morais também, elas devem estar presentes, porque elas dizem respeito a nós, a nossa relação para com Deus e nossa relação para com o próximo. E nessa relação estão também as leis morais. E continuando, outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às relações com Deus e com os seus semelhantes. As leis morais abrange tanto a vida do corpo quanto a vida da alma. E quando fala a vida do corpo e a vida da alma, já desperta em nós novamente uma reflexão. Tem o corpo e tem a alma. O corpo não está ligado à alma. E quando o corpo se degenera, perde a sua vitalidade, se decompõe, a alma também se acaba, se esvai com o corpo. Não. A alma tem a sua individualidade. O corpo perece, mas a alma continua a existir, continua a trabalhar. E nós observamos que a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma informação de um plano chamado um plano espiritual, aonde se encontra o espírito. E esse plano espiritual, ele existe, assim como existe esse plano nosso aqui, o material, o físico, mostrando que ao morrer aquele corpo, o espírito não se acaba, não se esvai e fica na terra, ou fica em algum lugar circunscrito esperando o momento para ser chamado, ou fica aguardando, ou vai para um lugar, ou vai para o outro e acabou, Zé finir, não tem mais outra oportunidade, não tem mais outra chance, não tem mais como compreender e entender as leis de Deus. Não tem como aprender e aprimorar as suas potencialidades. Não. Isso é contrário ao bom entendimento, ao raciocínio, à lei de harmonia, à lei que nada se perde na natureza, mas sim tudo se transforma. Se as coisas físicas se transformam, pode ser autoutilizável, podem ser recicladas, podem ser transformadas em outras coisas, outros materiais, por que a alma, o espírito, não o é? Por que a alma e o espírito só uma única oportunidade? Por que a alma e o espírito só uma existência que pode ser de um dia, de uma semana, de um mês, de 100 anos? Pode ser uma existência de dor e sofrimento físico. Mas você tem a compreensão e fala, por que isso? Por que eu? Por que não todos? Ou por que eu, ele não? Em que circunstâncias acontece isso? São essas indagações e reflexões que cada um de nós temos.
quando a dor nos abate, quando o sofrimento nos abate, ou quando não abate em nós, mas alguém que a gente ama, que ali a gente tem um carinho, um afeto, e vê ali o sofrimento e a dor. Por que Deus? Perguntamos. Por que Deus? Indagamos. Ou inquirimos Deus, por que isso? São essas compreensões e reflexões tão necessárias, nós entendemos essa lei natural, a lei divina. E aprofundarmos na lei divina, na justiça divina. Tão importante como a lei é a justiça de Deus, a qual nós vamos adentrar e compreender cada vez mais essa justiça, essa lei. Mas antes, a lei natural é eterna e imutável, como o próprio Deus. Não está sujeita a mudanças, ela é imutável. Não está sujeita a mudanças, não está sujeita a caprichos, ou a pedidos de um ou de outro. Não, elas são imutáveis. E por ser imutáveis, elas não estão se mudando toda hora, assim como nossas leis. As nossas leis são mutáveis, elas estão se mudando. Por que elas estão se mudando? Porque nós estamos aprimorando o nosso entendimento, melhorando, aperfeiçoando nossa forma de se relacionar como indivíduo e como sociedade e como povos. Então, a lei vai se transformando, vai se aprimorando. Mas a lei de Deus, ela é eterna, como o próprio Deus. Ela é desde sempre e faz toda a harmonia em todos os orbes, em todos os lugares que existem. E é interessante nós observarmos isso, se a lei de Deus, ela é eterna, ela é única, ela é imutável. Aqueles que existiram há 500 anos atrás, há 1000 anos, há 10 mil anos atrás, a lei lá era diferente de agora. Lá eles tiveram a lei de Deus, mas não tem os recursos que hoje nós temos na ciência, o conhecimento, a forma de trafegar, de viajar, de se transportar para um lugar para o outro, de se comunicar com outros. E hoje nós temos essa oportunidade, olha, nós somos merecedores, outros não foram merecedores. Aí observamos a reencarnação, a oportunidade da pluralidade das existências, a fazer que não há essa distinção. Nós hoje não somos favorecidos por termos um tomógrafo para identificar um problema, uma situação, e outros não tinham nada disso. Nem tinham um farmaco, não tinham nada disso. Tinha que ficar com o seu sofrimento. E hoje nós temos toda a tecnologia. Temos muitos problemas, mas os problemas que nós temos hoje faz parte de nós resolvermos, de buscarmos uma resolução. E nessa procura nós observamos como se encadeiam as existências, como na justiça de Deus a reencarnação ela encaixa no sentido de inteligência suprema, justiça divina e compreensão de cada um de nós, de entender e compreender, não só de compreender e entender, mas praticar esse entendimento, essa compreensão na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possa fazer efeito. Como um remédio dentro de uma caixa, para baixar a pressão, tem que pegá-lo e ingeri-lo com água. Só comprar a caixa e ter receita do médico, isso aqui vai baixar a pressão e ficar rezando. Não vai. Tem que ter um movimento do paciente para poder fazer esse processo. E a gente vê na existência nossa que todo o nosso conhecimento, tudo que nós sabemos para integrar, harmonizar, é necessário nós pormos em direção, pormos a caminho, agirmos nesse processo. E nisso aí nós vemos a harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Se é desde toda a eternidade, Deus sempre está criando. Deus sempre está promovendo oportunidades, sempre criando oportunidade para todos nós. Indiferentemente de qualquer época que for, porque nós somos seres imortais. Temos e teremos várias e várias oportunidades de desenvolver a nossa capacidade intelectual e moral. Seja no planeta ao qual nós estamos hoje habitando, numa sequência de existência, seja em outros orbes. De acordo com o quê? Com a nossa capacidade, com o nosso buscar, com as nossas aptidões, com o nosso querer, com as nossas habilidades desenvolvidas a partir de cada um de nós. Através das situações, através da nossa movimentação, que nós vamos angariando recursos para adentrar em outros lugares, adentrar em outro estado de entendimento e compreensão e entendendo cada vez mais esse universo, entendendo cada vez mais a lei natural que está espraiada em todo o universo. Todas as leis da natureza são divinas. Deus é o autor de todas as coisas. Isso também é algo muito recente.
no conhecimento humano. Porque lá atrás existia uma briga entre vários deuses. Existia o Deus do sol, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo. Existia vários deuses, e às vezes eles brigavam entre eles na confusão danada, e a gente aqui embaixo pulando, só picando. Mas veio o entendimento, o amadurecimento, é um Deus só. Só existe um Deus único. Ou seja, já começa a organizar a coisa. Já começa a organizar aqui para a gente ter um entendimento único. E esse Deus, ele é o Criador de tudo. Se ele é o Criador de tudo, nós vemos que existe uma coerência, existe uma constância e um equilíbrio no universo. Não existe uma briga, não existe um confronto entre o Deus A e o Deus B. Não existe um confronto entre o bem e o mal. Não. Existe sim espíritos em processo de transformação, no processo de progressão, de evolução dos seus conhecimentos, de evolução do seu entendimento em relação a Deus, à justiça, ao amor e à solidariedade. É nesse processo que nós vamos caminhando. E é nesse processo que nós vamos entendendo essa parte física bruta que existe nas leis, na matéria, e a outra parte moral, que é a justiça, que é o amor, a solidariedade, que elas têm que se conversar, que elas têm que se entender, para que tudo que existe para o nosso benefício, tudo que é criado, os recursos tecnológicos criados, possa servir não só para mim, que estou aqui, mas para aquele que está em outro continente, para aquele que está em determinada faixa etária, para o jovem, para o novo, para o garoto, para o neném, para o recém-nascido, para o que está sendo gestado. Para todas essas faixas tem que chegar esse conhecimento, essa justiça, esse amor, essa solidariedade. Porque não adianta ter um recurso tecnológico supra, hiper importante, mas só para poucos, só para aqueles selecionados. Não. Porque nós vemos no mundo, todos nós estamos conectados. Tudo tem a ver com todos. E todos têm a ver com tudo. Essa é uma lei do universo, tudo conectado. É permitido ao homem aprofundar nessas leis, mas uma única existência não lhe basta para isso. De fato. Imaginemos nós uma existência só para aprimorar tantos conhecimentos, desvendar tantas coisas que existem no nosso planeta Terra. Imagine uma existência para pesquisar todos os insetos que existem no nosso planeta, que não são poucas categorias, ou todos os pássaros, todos os animais silvestres. Demandaria 100 anos, 200, um computador, um mega computador, demandaria várias oportunidades, porque além de ter todas as informações, caberia a cada um de nós ter um entendimento, a compreensão, a capacidade de analisar, de uma análise crítica, analítica, dos fatos, das informações que nos vêm, do conhecimento que nós estamos capturando. Porque não basta ter só um equipamento tecnológico mais atualizado, que está ali todo o relatório, toda a informação, se nós, como seres humanos, seres inteligentes, tivermos a capacidade de fazer uma boa leitura, uma boa análise daquelas informações para poder dar um diagnóstico, para dar um prognóstico. Porque aí vai a nossa sensibilidade como ser, a nossa capacidade de entender não só aquele indivíduo como um indivíduo, uma massa corporal, mas como ali uma individualidade, uma alma, um espírito encarnado que está utilizando aquele corpo e através dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas emoções e percepções, ele está interagindo com aquele corpo. Então o diagnóstico não é pura e simplesmente biológico, físico, químico, não. Existem outros fatores e precisa de uma análise mais desenvolvida, mais aprimorada. E para isso somos nós que estamos evoluindo, desenvolvendo a nossa capacidade de entender isso e observar a lei de Deus, a lei natural. Para cada vez mais nós estarmos a caminho junto dela, próximo dela, caminhando junto e melhorando, aperfeiçoando a nossa vida, a nossa existência, seja como espírito ou seja como homem, na fase hominal, mas como indivíduo no coletivo, se relacionando com o mundo e com as coisas, com os seres e com as pessoas que estão junto de nós e distante de nós, porque estamos todos interligados. À medida que os seres humanos evoluem, quer moralmente, quer intelectualmente, compreendem melhor a lei natural e passam a reformular antigos conceitos. E isso é um fato. À medida que a gente analisa, compreende essas leis de Deus, alguns conceitos nossos têm que ser mudados, têm que ser trabalhados, têm que ser reformulados. Para quê? Para que esteja junto dessas leis, não distante, porque distante delas, a infelicidade sempre estará ali ao nosso incauto, a frustração,
né? O equívoco estará sempre presente, mas cada vez mais próximo, através do nosso esforço, da nossa vontade, melhor será que nós seremos partícipes dessa harmonia universal, colaboradores dessa harmonia universal, tão necessária, tão desejável. E assim estaremos aplicando a nossa capacidade, a nossa habilidade, o nosso desenvolvimento intelectual e moral junto, interagindo e compreendendo mais. E com isso, a nossa visão, que era micro, que era ali, do nosso microcosmo, da nossa vidinha, ela se amplia. Nós vamos ver que nossa vida é uma existência. E não é só uma existência, é uma existência em várias oportunidades. Ora, encarnados em corpos físicos, como estamos agora, ora no mundo espiritual, desenvolvendo, aprimorando, agindo, porque nunca ficamos parados, inertes, sentados numa nuvem, tocando harpas, ou esperando um dia que será chamado. Não, nós estamos sempre agindo, sempre trabalhando, pensando, refletindo, e cada vez mais construindo boas ideias, soluções, resoluções, reflexões sobre a nossa vida, a nossa existência, o nosso caminhar, a nossa projeção enquanto ser, nesse universo que está aí diante de nós, nesse quintal que está aí diante de nós, um quintal que até alguns anos, algumas centenas de anos atrás, era só a terra. E olhar para o céu, essa abóbada, era como olhar para uma vitrine, algo que a gente só conseguia ver, não conseguia tocar, só ver. E nós vamos perceber que a gente pode sim ir, tocar, ver, navegar por esse universo, caminhar por esse universo, viajar por esse universo, não necessariamente nesse corpo físico que nós aqui estamos utilizando agora, porque ele sofrerá algumas transformações em outros órgãos, mas como espírito imortal, espírito cada vez mais consciente das suas possibilidades, cada vez mais entendedor dessa lei natural e das nossas possibilidades, através da prática e do exercício, da justiça, do amor e da solidariedade. Tão importante para nosso entendimento, para a nossa criação. Quanto mais o homem desenvolve suas faculdades intelectuais e aprimora suas percepções espirituais, tanto mais ele vai se inteirando de que o mundo físico e o mundo moral guardam íntimas e profundas relações, concorrendo ambas para a harmonia do universo. E é verdade. Quando a gente faz alguma coisa no nosso mundo material, produz alguma coisa, algum benefício, desenvolve, cria e distribui isso, facilita isso para que todas as pessoas usem, e observe ao criar isso, fazer algo que seja utilizável, algo que possa ser reutilizado, que não degrada, que não destrua a natureza, mas que participe junto, facilitando, melhorando a vida de cada um de nós, nos trazendo conforto, nos trazendo benefício, mas não degradando a natureza. Isso é maravilhoso. Isso é sustentável. Isso nos mantém fisicamente respirando. Apesar de nós termos todo o conforto, todo esse aparato, nós continuamos respirando e mantendo esse planeta equilibrado, no equilíbrio, para que possa gerações e gerações utilizá-lo, fluir desse ambiente, desse céu azul, dessa vegetação, dessa flora, dessa fauna. E isso é muito importante. Progredir, evoluir, mas com entendimento harmônico, na harmonia. E finalizando, aprender com a natureza seus processos, inter-relação com nós e com o ambiente. E nós temos que aprender muito com a natureza. Aqui eu falo da natureza, essa natureza que nós temos aqui. No nosso planeta, nós temos que aprender, olhar, porque a natureza que está aqui, nós olhamos, entendendo, faz a gente refletir sobre a justiça divina, as oportunidades que Deus coloca para todos os seres, para todas as espécies, nesse processo, nesse encadeamento, nessa cadeia que existe entre todos os seres nesse planeta, criando harmonia, de viverem, conviverem juntos, mas para produzir cada vez mais o melhor, o sustentável, para todos os órgãos. Assim nós finalizamos esse entendimento, essa reflexão, e convido a todos que durante a semana, vá lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, na questão 614 a 618, dá uma lida. Cada pergunta, cada questão é uma reflexão de um dia inteiro, às vezes de uma semana, ou às vezes de uma existência. Mas vale a pena refletir, vale a pena nós pensarmos, porque quando chegar a dor, o sofrimento, ou quando chegar alguma situação na nossa vida em que precise de uma solução, nós podemos, pelo nosso hobby,
a atividade que nós temos, sem ser profissional, ou por uma atividade que nós temos profissional, mas que a gente são tão complementados e gostamos de fazê-la, acharmos uma solução daquilo para uma coisa que não tem nada a ver. Eu sou um músico, toco um instrumento, mas através disso, deu uma ideia para solucionar um problema em outra área, que não tinha nada a ver, entre aspas, mas que se relacionam, porque está dentro da mecânica, dentro da física, que pode se ajudar, pode resolver muitas coisas na nossa existência. E assim nós aprendemos com tudo. E devemos cada vez mais compreender a natureza, fazer uma boa leitura. E, se possível, também termos contato com a natureza, caminharmos em lugar que tem floresta, que tem o verde, que tem árvores, caminharmos, observarmos toda essa dinâmica do verde, porque nós estamos muito ligados ao concreto, nós que vivemos em cidades, né? As pessoas vivem em grande aglomerado de população, precisamos, às vezes, do contato com a natureza, para refletirmos, para arejarmos as nossas ideias e continuarmos nesse processo, nesse progresso de cada um de nós, no dia a dia. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e continuemos a refletir. Seja com sol, seja com frio, seja na chuva, seja na alegria, seja na dor, seja aonde for. O momento quem faz é a gente. E a oportunidade nós é que criamos a cada instante da nossa caminhada, dessa nossa viagem. Que assim seja, graças a Deus. Continuamos a caminhar. Agora nós vamos passar para a nossa irmã Ângela, que vai falar sobre pensamentos. Está ligado aqui? Muito boa noite, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. E eu procurando, né, o que eu vou trazer para vocês. Mas, com certeza, o tema que eu trouxe para a gente estudar um pouquinho aqui, vocês exerceram hoje em casa, que é o pensamento. Alguém aí para de pensar em algum momento? É difícil, né? A gente está sempre pensando. E a doutrina espírita nos alerta muito com relação ao pensamento. Temos notícias na Gênese, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem sempre chamamento da importância do pensamento. Por quê? É um dom maravilhoso que Deus nos deu. Nós podemos pensar positivo e podemos pensar negativamente. Lá no Evangelho, nós temos aqui, logo no capítulo 8º, pensamento, pecado por pensamento e adultério. E aqui nós temos, né, na demonstração aqui do estudo, da importância do pensamento na nossa vida. Nós, às vezes, não damos importância, mas nós nunca paramos de pensar. Se observem, a gente nunca para de pensar. Por mais que eu queira, eu não vou pensar nisso, mas está o pensamento ali firme na nossa cabeça. Seja bom ou seja ruim, mas ele vem. Ele vem e perturba ou nos eleva. Então, nós estamos tendo, né, enquanto encarnados, a grande oportunidade de utilizarmos esse dom para o nosso bem. Então, vamos pensar positivamente, vamos pensar com altruísmo, vamos nos envolver com coisas boas, porque hoje nós estamos vivendo no planeta, não é coisa de Brasil, de Estado do Rio, Nova Friburgo, não. No planeta, todos nós estamos passando por problemas e mais problemas. Então, cabe a cada um de nós nos observarmos e nos alertarmos. Ele falando sobre as leis naturais, isso aí é de suma importância para cada um de nós. Nós somos filhos amados de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, mas temos um potencial fantástico de crescermos. E esse crescimento depende da gente. Não depende do vizinho, do pai, da mãe, do tio e da avó, não.
depende individualmente de nós. Nós temos que nos esforçarmos para evoluirmos. No finalzinho desse item aqui, está assim, olha, é o item 7º do capítulo 8º. A pessoa que nem sequer concebeu um mau pensamento já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. O trabalho está feito, nas outras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e pensamentos dos homens. Então, a gente sabe que depende de nós. Nós temos que nos esforçarmos para progredirmos. E não vai depender de Deus, não. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, está lá. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. Olha só, a Sueli gosta muito de atentar para as palavras, né? Ela como professora de línguas e tal, né? Liberdade absoluta. Então, vamos lá. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não impediu. Então, ninguém tem como dominar pensamento de ninguém. Então, nós somos livres para pensar. Isso é importante. Imaginem como isso é importante para cada um de nós. Mas vem a questão seguinte que Kardec, sabiamente perguntou aos espíritos. O homem é responsável pelo seu pensamento? Aí vem a responsabilidade nossa. É responsável perante quem? Perante Deus. Ele nos criou para evoluirmos. E somente a Ele que nós temos que dar conta dos nossos pensamentos. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve, segundo a sua justiça. Então, não adianta a gente tentar se esconder, porque o que nós pensamos vai demonstrar aquilo que nós somos. É importantíssimo nós termos essa consciência do pensamento. Como é bom pensar. Já imaginaram, né? Como é gostoso? E vem na questão 835. Depois eu vou ver um detalhe aí com vocês. Olha bem. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Olha, já começou a aprofundar um pouquinho mais. Nós temos consciência. Nós somos racionais. E essa consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Nós somos seres conscientes, nós somos importantes, nós não fomos jogados aqui na Terra para apenas procriarmos, curtirmos as benesses que a Terra nos oferece, nada disso. A gente tem que ter agradecimento a Deus
e buscarmos lá no nosso íntimo tudo de melhor que nós pudermos tirar de nós mesmos e levarmos aos nossos semelhantes. Observem um detalhe. As nossas palavras têm poder. José Silva e Felipe Miele escreveram uma história que Zé Manel deixou para mim esse livrinho aqui, e eu quis passar aqui para vocês. Olha só como que é importante. Imaginem, fechem os olhos ou se desliguem um pouquinho daqui e imaginem que vocês estão na sua cozinha. Estão segurando um limão que acabaram de tirar da geladeira. Ele está frio na mão. Olha para o seu lado exterior. Sua casca amarelada. É de um amarelo oleoso. Limão é assim, né? E tem pontas pequenas de manchas verdes. Agora levante a mão até o nariz. Nada cheira como limão. Agora corte-o pelo meio. O cheiro é mais forte ainda. Agora dê uma boa mordida e saboreie o seu sumo. Nada tem o mesmo gosto de um limão. Não é mesmo? Nesse ponto, se você estiver usando bem a sua imaginação, sua boca está salivando, você já está salivando. Não é verdade? Consideremos as implicações disto. Palavras, simples palavras. As palavras afetaram as nossas glândulas salivares. As palavras nem mesmo refletiram a realidade, mas sim algo que todos nós aqui imaginamos. A palavra é uma forma de pensamento, e o pensamento é uma forma de energia. Para o cego de Jericó, perguntou Jesus: que queres que eu faças? Mestre, suplicou o cego, faze com que eu veja. Uma pessoa doente está em baixa energia ou em estado de energia negativa. A doença começa na mente. A mente doente ou negativa produz um corpo doente. Quando nós lemos essa história do limão, cada um de vocês disse ao seu cérebro que possui um limão. Apesar disso, não está sendo verdade. Ninguém está com limão aqui na mão. Seu cérebro levou a mensagem a sério e disse às suas glândulas salivares: esse cara está mordendo um limão. Depressa, levem esse gosto. E as glândulas obedeceram. A maioria de nós acha que palavras que usamos refletem significados e que estes podem ser bons ou maus, verdadeiros ou falsos, fortes ou fracos. É verdade, mas isso é apenas uma parte da questão. As palavras só refletem aquilo que nós pensamos, né? O cérebro não é um intérprete sutil de nossas intenções. Ele recebe informações e as arquiva. E está encarregado do nosso corpo. Diga-lhe uma coisa. Agora eu estou comendo um limão. E ele passa a trabalhar. Agora está na hora do que chamamos de controle mental. Limpeza mental. Não há um exercício para isso, apenas a determinação de ser cuidadoso quanto às palavras que usamos para ativar o nosso cérebro. É importante demais a gente ter essa consciência, né? Perdemos para a vida empregando palavras negativas
E as palavras, por sua vez, ganhando força com a repetição, criam vidas negativas, pelas quais saímos perdendo. Como você vai? Ah, não posso me queixar. Ou não adianta nem reclamar. Ou não tão mal. Como será que o cérebro responde a essa visão desagradável? É uma chatice lavar pratos. Uma tremenda dor de cabeça. Equilibrar as contas. Principalmente atualmente, né? Você está cansado desse tempo. Tenho certeza de que os médicos devem grande parte dos seus honorários aos pensamentos negativos. Naturalmente, cada vez que dizemos que algo nos causa dor, disso não resulta imediatamente a dor. O estado natural do corpo é bom, é com saúde, e todos os seus processos são dirigidos para a manutenção dessa boa saúde. Contudo, com o tempo, depois de um intenso bombardeio mental, verbal, contra as suas defesas, o corpo prepara uma doença que parece que estamos pedindo. Duas coisas acrescentam... Está comendo aqui toda hora um pedaço, não sei o que houve. Duas coisas acrescentam forças às palavras que empregamos. Nosso nível mental e nosso grau de envolvimento emocional. Meu Deus, isso dói. Dito com convicção, oferece uma boa acolhida à dor. Eu não consigo fazer nada por aqui. Dito com profunda emoção, torna-se uma verdade que acrescenta uma aparente validade à sensação. O controle mental oferece defesas efetivas contra nossos próprios maus hábitos. Então, a gente vê que a importância do pensamento. Mário Quintana nos deixou uma frase assim, bastante interessante. Não faça da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passar a limpo. Olha só, é importante a gente procurar estar sempre voltado para pensamentos bons. Se a gente ficar assim, ai, minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo, e pensar, o que o nosso corpo vai fazer? Vai dor de cabeça para esse que está pedindo. Então, a gente tem que pensar para frente, para cima, com otimismo, com vontade, com querer. Nós não podemos, de maneira alguma, perdermos a chance de pensarmos bem, pensarmos no amor, na fraternidade, na caridade. Toda vez que nós pensamos bem, vem bem para nós. Agora, quando nós pensamos negativamente, o troco vem também. E a gente começa a perder campo pelo nosso próprio pensamento. Então, precisamos nos esforçar muito para vencermos esse homem velho que habita em nós. Estamos tendo hoje a grande chance, através dessa doutrina de renovação, de também nos renovarmos, crescermos em espiritualidade, buscarmos tirar realmente esse homem velho que habita em nós. Somos filhos amados de Deus. Estamos tendo a grande chance, através dessa doutrina de renovação, de crescermos espiritualmente. Então, cabe a cada um de nós nos esforçarmos para tal. Ninguém vai dar passo nenhum por nós. Nós é que precisamos caminhar em busca da perfeição. Que nos esforcemos muito. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe da nossa pequenez. Como somos pequenos ainda diante desse grande amor que Ele exerce sobre todos nós.
fomos criados, sim, simples e ignorantes, mas com um potencial infinito de crescermos. Que façamos a nossa parte, que nos esforcemos muito. É difícil? Com certeza é difícil. Vencer as dificuldades neste mundo em que estamos vivendo hoje é muito difícil, mas nós conseguiremos, nos esforçando para tal. Ninguém fará isso por nós. Não adianta nós esperarmos do vizinho, do amigo, do companheiro, não. Vamos focar os nossos pensamentos da melhor forma possível, no bem, na fraternidade, nos preocuparmos, sim, com os nossos semelhantes, nos preocuparmos com cada um de nós também, porque se o nosso semelhante vai receber a nossa ajuda, é porque nós estamos nos esforçando para sermos melhores. Então, vamos nos esforçar muito, vamos fazer a nossa parte, busquemos cada vez mais esse crescimento de uma forma fantástica que a doutrina espírita nos fornece. Kardec teve um trabalho hercúleo. Foi difícil, numa época que nós não tínhamos internet, não tínhamos celular. Tecnologia lá atrás era outra. E em 1857 ele lança, né, o Livro dos Espíritos, que foi um legado para a humanidade. Se nós estudarmos com carinho, nos dedicarmos, buscarmos realmente entendermos nas entrelinhas, nós vamos crescer a passos largos. Está aí, está ao nosso alcance. Então, façamos esse nosso esforço, esse nosso esforço, buscando realmente tirar esse homem velho que está em nós e deixar ressurgir o homem capaz de encarar as dificuldades, porque ele tem fé no futuro. Ele sabe que está aqui de passagem. Nós não temos dúvida que cada um de nós vai ter que sair daqui. A Terra nos abrigou durante esses anos, mas vamos ter que deixar esse corpinho, todos nós. Da criança que está nascendo hoje ao mais velho, não importa. Todos nós vamos deixar o corpo material na matéria e vamos galgar os planos espirituais. Esse sim, é lá que nós queremos estar bem, em paz, conosco mesmo e com todos aqueles que nos cercam, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho de vocês, que outras oportunidades tenhamos de continuarmos buscando, através da doutrina espírita, a base para nos posicionarmos de forma bem forte, bem tranquila, bem segura, porque realmente vai valer a pena. Quando nós chegarmos do outro lado, nós olharmos, meu Deus, eu venci as minhas dificuldades. Hoje eu estou renovado, eu sou uma pessoa melhor, graças a essa doutrina de renovação. Muita paz para todos.